Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte: quem é mais fitness bebe mais? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Aqui na tela do computador eu tenho o jornal no qual o artigo foi publicado, eu tenho aqui o título do artigo, os autores e a data de publicação. Para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora pro paper. Bom, aqui na introdução ele fala a respeito dos benefícios da atividade física, fala da quantidade mínima recomendada e fala, por exemplo, da diminuição do risco de mortalidade, de ter algum tipo de doença. E aí ele traz também já a relação entre o consumo de álcool e morbidade ou mortalidade. Ele fala que até uma certa quantidade de dose de álcool essa dose é benéfica, depois ela passa a ser maléfica e por aí vai, tá? E aí, eles vêm trazendo aqui estudos que falam, ó, tem um gap aqui, porque não tem estudos que acompanharam grandes quantidades de pessoas, um range de idade, né, elevado, enfim, então ainda tem uma área cinzenta aqui na literatura e a gente se propõe a ver isso, tá bom? E é isso então que eles foram pesquisar nesse estudo, essa relação entre álcool e o nível cardiorrespiratório, tá bom? Então eles pegaram um estudo que já estava acontecendo, ou já está acontecendo, tá bom? Que é esse estudo, e retiraram os dados de consumo de álcool e nível cardiorrespiratório desse estudo de alguns indivíduos, tá bom? Fizeram um recorte ali. O estudo inicialmente tinha 55 milhões quebrados aí de indivíduos e devido aos critérios de exclusão acabou aí com 38.653 indivíduos, tá? E o que eles viram? Eles viram o nível de aptidão cardiorrespiratória, que eu vou chamar aqui de fitness, tá? E o consumo e a dependência de álcool. A parte fitness, eles viram por meio de um teste de esteira, teste de esforço máximo, tá bom? Aqui tem um protocolo e eles já descreveram esse protocolo anteriormente, depois para quem quiser dar uma olhada. E também um questionáriozinho ali que perguntava quantas vezes na semana você vai para academia, por exemplo. A pessoa respondia 2, 3 vezes na semana. E aí eles juntaram isso tudo e transformaram em match, tá bom? Para poder classificar ali os indivíduos de acordo com algumas, de acordo com as classificações aqui que eles colocaram aqui, ou seja, em quintis, tá bom? 5 classificações. Depois eles mediram o consumo e a dependência de álcool por meio de um questionário ali, do histórico médico dos participantes, e também um questionáriozinho chamado de CAGE, tá? Que verificava a dependência aí, no sentido de alertar os pacientes, como por exemplo, às vezes se o indivíduo, a primeira coisa que ele fazia de manhã era beber, então, cara, é um alerta máximo aí, tá bom? E as covariáveis eram o sexo biológico, idade, se era casado, solteiro, enfim, aqui tem todas as covariáveis. Rodaram a análise estatística e adivinha só o que eles acharam. Na tabela 1 aqui eu tenho a caracterização da amostra, depois quem quiser dar uma olhada. Vamos para a parte que nos interessa, tá bom? Bom, aqui eu tenho a prevalência da bebida, tá? Onde eu estou passando o mouse. O primeiro recorte é de mulheres, perdão, o segundo recorte de homens. Aqui eu tenho um nível fitness, ou seja, baixo, moderado e elevado. Aqui, tá? E aqui
eu tenho o nível alcoólico, o nível de bebida, tá bom? O indivíduo bebia de forma leve, moderada ou era cachaceiro, vamos por assim, tá? Então a gente consegue ver aqui que à medida que o nível fitness das mulheres foi aumentando, o consumo de álcool de forma moderada também foi aumentando, tá bom? Essa barrinha aqui onde eu estou passando o mouse, tá? E a gente consegue ver isso em homens também, tá certo? Depois, aqui eu tenho a figura 2 que é o do Cage Score, tá? Ah, a gente vê aqui uma diferença significativa entre os cachaceiros, tá bom? Só que só em homens, não em mulheres, mostrando que o Cage Score aqui está diminuindo, tá bom? À medida que o nível fitness vai aumentando, tá? Barrinha preta aqui. E o principal resultado aqui, tá? Eu tenho aqui o nível fitness, tá? Ou seja, moderado ou elevado. E eu tenho aqui mulheres e homens, tá? E aqui eu tô vendo nas mulheres o consumo moderado e o consumo elevado versus o consumo leve de álcool. E isso se repete para homens também. Então a gente consegue ver aqui que tanto os indivíduos numa classificação moderada como elevada de fitness, tá? Eles têm uma chance maior de consumir mais álcool, tá bom? Aqui é 1,58 asteriscozinho, 1,42 asteriscos, 2,14 asterisco e 1,63 aqui asterisco também, tá bom? Ou seja, a chance aqui é duas vezes maior, tá bom? E aqui é 1,63 vezes maior de consumir mais álcool, tá bom? Aí tem a discussão aqui do artigo, no qual ele faz uma discussão com baseado no meu ponto de vista, tá bom? Na parte de saúde no geral, tá? Fala aí dos malefícios, fala dos benefícios e a conclusão deles é bastante interessante, tá? É uma conclusão com base aqui em uma análise clínica bem interessante, tá bom? Então os autores concluem aqui que eles acharam uma relação aí entre o nível de aptidão cardiorrespiratória, que eu chamei de fitness, tá? Aqui nesse estudo, e o aumento do consumo de álcool, tá bom? Mostrando que à medida que o indivíduo aumenta o nível fitness dele, ele tem uma chance maior de consumir mais álcool, tá? E aí ele fala o seguinte, olha, estudos de prevenção, não somente os estudos, né, mas políticas, eu vou ir além aqui, tá? Só para ficar mais fácil. Políticas públicas, ações de prevenção de mortalidade, etc., ali, devem focar também na parte de reduzir o consumo de álcool, tá bom? Dos níveis de consumo de álcool. E não somente em promover a atividade física, tá? Entre os adultos. As referências. E vamos lá para cima para a gente finalizar o estudo. Pois bem, então a gente viu aqui que, de acordo com esse estudo, à medida que o indivíduo vai ficando mais fitness, né, ele tem uma chance maior de consumir mais álcool, tá certo? Óbvio aí que tem toda a parte da análise estatística ali, as covariáveis, que você poderia colocar alguma coisa, tirar outra coisa, e aí o seu modelo ia ficar mais robusto ou menos robusto. Tem a parte da etnia também, enfim. Existem vários e se, mas e se e talvez que devem ser levados em consideração, não somente nesse artigo, mas em qualquer outro, tá bom?
mas isso aqui já dá uma direção para a gente. E não somente promover o aumento do nível de atividade física, mas também reduzir os níveis de consumo de álcool. Beleza? Valeu!